Olá, amigos do canal Lolita Garcês. Hoje eu estou trazendo para vocês uma história do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, ou Caldeirão dos Jesuítas. É uma história relacionada a Padre Cícero do Juazeiro, que eu acredito que pouca gente conhece. Como eu sou fascinada por história, estou trazendo para vocês. Eu já dei uma pré-olhada aqui, eu amei, eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. O que acontece? José Lourenço Gomes da Silva, mais conhecido por Beato José Lourenço. Ele trabalhava com a sua família em latifúndios do sertão da Paraíba. Decidiu migrar para Juazeiro do Norte, onde ele conheceu o Padre Cícero e ganhou sua simpatia e confiança. Em Juazeiro, conseguiu arrendar um lote de terra no sítio Baixa Dantas, no município do Crato. Com bastante esforço de José Lourenço e os demais romeiros, em pouco tempo a terra prosperou e eles produziram cereais e frutas. Diferente das fazendas vizinhas, na comunidade toda a produção era dividida igualmente. José Lourenço tornou-se líder daquele povoado e se dedicou à religião, à caridade e a servir ao próximo. Mesmo analfabeto, era ele quem dividia as tarefas e ensinava agricultura e medicina popular. Para o sítio Baixa Dantas, eram enviados por Padre Cícero assassinos, ladrões e miseráveis, enfim, pessoas que precisavam de ajuda para trabalhar e obter sua fé. Após o surgimento da sedição de Juazeiro, da qual José Lourenço não participou, suas terras foram invadidas por jagunços. Com o fim da revolta, José Lourenço e seus seguidores reconstruíram o povoado. Em 1921, Delmiro Gouveia presenteou o Padre Cícero com um boi chamado Mansinho e o entregou aos cuidados de José Lourenço. Os inimigos de Padre Cícero se aproveitaram disso, espalhando boatos de que as pessoas estariam adorando o boi como a um deus. Por conta disso, o boi foi morto e José Lourenço foi preso a mando de Floro Bartolomeu, tendo sido solto por influência de Padre Cícero alguns dias depois. Em 1926, o sítio Baixa Dantas foi vendido e o novo proprietário exigiu que os membros da comunidade saíssem das terras. Com isso, Padre Cícero resolveu alojar o Beato e os romeiros, Beato por ser um seguidor de Padre Cícero, e os romeiros eram as pessoas que todos os anos visitavam Padre Cícero e a igreja em Juazeiro. Então, Padre Cícero resolveu alojar todos eles em uma grande fazenda denominada Caldeirão dos Jesuítas, situada no Crato, onde recomeçaram um trabalho comunitário, criando assim uma sociedade igualitária que tinha como base a religião. Toda a produção do caldeirão era dividida igualmente. O excedente era vendido e, com o lucro, investia-se em remédios e querosene. No caldeirão, cada família tinha sua casa e os órfãos eram afilhados do Beato. Na fazenda também havia um cemitério e uma igreja, construídos pelos próprios membros. A comunidade chegou a ter mais de 1.000 habitantes. Com a Grande Seca de 1932, esse número aumentou, pois lá chegaram muitos flagelados. E após a morte de Padre Cícero, muitos nordestinos passaram a considerar o Beato José Lourenço como seu sucessor. Devido a muitos grupos de pessoas começarem a ir para o caldeirão
e deixarem seus trabalhos árduos, pois viam aquela sociedade, na verdade, como um paraíso. Os poderosos, a classe dominante, começaram a temer aquilo que eles consideravam ser uma má influência. Em 1937, sem a proteção de Padre Cícero, que falecera em 1934, a fazenda foi invadida e destruída pelas forças do governo de Getúlio Vargas, que acusava a comunidade de comunismo. Os sertanejos que foram sobreviventes dividiram-se, ressurgindo novamente pela mata em uma nova comunidade que no dia 11 de maio foi invadida novamente, dessa vez por terra e pelo ar, quando aconteceu um grande massacre com um número oficial de 400 mortos. Outras estimativas, no entanto, dizem que chegaram a mais de 1.000. Os familiares e descendentes dos mortos nunca souberam onde encontravam-se os corpos, pois o Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Ceará nunca informaram o local da vala comum, na qual os seguidores do Beato foram enterrados. Presume-se que a vala coletiva encontra-se no Caldeirão ou na Mata dos Cavalos, na Serra do Cruzeiro, na região do Cariri. José Lourenço fugiu para Pernambuco, onde morreu aos 74 anos de peste bubônica, tendo sido levado por uma multidão para Juazeiro, onde foi enterrado no cemitério do Socorro. Da época da Irmandade do Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, existem ainda a Capela Branca, que tem como padroeiro Santo Inácio de Loyola, e ao lado da ermida 2 casas, um muro de laje de um velho cemitério, um cruzeiro e no alto as ruínas da residência do Beato José Lourenço. Atualmente, 47 famílias vivem num sítio denominado Assentamento 10 de Abril, a 37 quilômetros do centro do Crato. No local encontram-se 47 casas, dessas 44 são de alvenaria e uma escola, porém sem ostentar as dimensões atingidas pelo então caldeirão do Beato José Lourenço. As famílias residentes mantêm atividades de horticultura comercial, agricultura de subsistência e apicultura. A ONG SOS Direitos Humanos entrou com uma ação civil pública no ano de 2008 na Justiça Federal do Ceará contra o governo federal do Brasil e governo do estado do Ceará, requerendo que o Exército Brasileiro tornasse público o local da vala comum, realizasse a exumação dos corpos, identificasse as vítimas via exames de DNA e enterrasse os restos mortais. Também que indenizasse no valor de 500 mil todos os familiares das vítimas e os remanescentes e incluísse na história oficial, a título pedagógico, a história do massacre do sítio da Santa Cruz do Deserto, ou sítio Caldeirão. A pedido do Ministério Público Federal da cidade de Juazeiro do Norte, a ação foi extinta sem julgamento de mérito pelo juiz da 16ª Vara Federal de Juazeiro do Norte. E assim sendo, a ONG recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife, Pernambuco, requerendo que a ação seja julgada. O mérito porque o crime cometido contra a comunidade do sítio Caldeirão é de lesa humanidade e, portanto, imprescritível. No ano de 2009, a mesma ONG denunciou o Brasil à Organização dos Estados Americanos por crime de desaparecimento forçado
de pessoas e para que seja obrigada a informar a localização da vala comum com as 1.000 vítimas do sítio Caldeirão. A entidade considera o sítio Caldeirão como o Araguaia do Ceará, uma vez que os militares mataram 1.000 pessoas e após enterraram em vala comum, em lugar desconhecido da Mata dos Cavalos, em cima da Chapada do Araripe. A ONG está pedindo auxílio às entidades internacionais para que a vala comum seja encontrada, bem como de geólogos, geofísicos e arqueólogos para identificar a localização da vala comum. Em 1926, o cineasta Rosenberg Cariri realizou um documento rico em depoimentos de sobreviventes do massacre. Caldeirão é um movimento considerado como uma outra guerra de Canudos. A Companhia do Tijolo, grupo artístico, apresenta ainda 2010 espetáculo que contou a história do Caldeirão e exalta também Patativa do Assaré, poeta nascido no Nordeste brasileiro. E em 2017, a violinista Mariana Colchuti apresentou em Natal, no Rio Grande do Norte, a obra Caldeirão dos Esquecidos, para violino solo do compositor Danilo Ganais, inspirado em elementos da história do Caldeirão dos Jesuítas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei interessantíssima essa história que faz parte do Brasil, principalmente do Nordeste brasileiro, e que até então eu também não conhecia, estou conhecendo juntamente com vocês. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like aí, faça o seu comentário. Isso é muito importante para nós, para nosso incentivo, e se inscrevam no nosso canal para estar nos incentivando e nosso canal crescendo cada hora mais. Ative também o sininho para estarem recebendo as novas histórias que nós possamos trazer para vocês. Então, até a próxima e um grande abraço a todos.